Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E nós estamos agora chegando próximos do fim da série Quem é Você? Essa série realmente tem tocado o meu coração, que é uma visão ampla da história de todas as coisas. Eu chamo essa série de A História de Todas as Histórias. E como eu tenho dito para vocês, e os pastores também que têm pregado aqui no domingo, há duas maneiras da gente compreender quem nós somos, onde nós estamos no grande drama da vida. Só há duas maneiras. Uma maneira, ela é naturalista, ateísta, em que nós somos frutos de uma evolução casual, que não foi pensada, que não foi estabelecida, que não houve princípios regentes, e nós chegamos a esse nível de ordem e de organização ao acaso. Essa é a teoria de Charles Darwin. Mas nós temos uma visão e nós temos uma narrativa que é extremamente convincente da ideia de um ser inteligente, que teve um design inteligente, um projeto inteligente, soberano, que criou todas as coisas, que deu nome a todas as coisas, que deu ordem a toda a criação. E nós vemos que nessa grande história da qual nós fazemos parte, na qual nós atuamos, nós vimos alguns capítulos que são capítulos chaves na compreensão da Bíblia inteira e na compreensão da vida e da existência inteira. O primeiro grande capítulo, se você lembra, eu falei sobre um reino perfeito, que é exatamente o que está relatado lá no livro de Gênesis, em que Deus criou tudo com harmonia, cada coisa no seu lugar, com a sua beleza, com as suas potencialidades. Um reino perfeito criado por um Deus perfeito. A segunda mensagem da série foi rebelião no reino de Deus, onde nós estudamos sobre a entrada do mal nessa criação perfeita e o quanto o pecado humano veio destruir a ordem, veio trazer danos multidimensionais e multidirecionais. Nós vimos que o pecado, ele produz dano na minha relação com Deus, morte espiritual, na minha relação comigo, morte psicológica, na minha relação com o próximo, morte relacional ou sociológica, e na minha relação com a criação como um todo, morte ecológica. Ou seja, o pecado humano, ele destrói tudo, ele entra como como um elemento de destruição. Na realidade, o mal é trazido ao mundo por uma escolha livre dos humanos. Deus não é o autor do mal, Deus é o autor da luz. Quando Ele cria, Ele diz, faça-se luz. Na realidade, o mal é a ausência da luz. Quando nós deixamos a luz de Deus e nós escolhemos os nossos próprios caminhos. Então nós vimos que ali, no meio daquela queda inquietante, Deus faz promessas. Essas promessas, elas caminham todo o Velho Testamento, promessas e milagres. Primeiro Ele escolhe um povo de onde Ele suscitaria um descendente, e esse descendente viria a morrer na cruz para sanar, para sarar toda a criação, para curar toda a criação, para salvar toda a humanidade do pecado que a aprisiona e a leva ao juízo de Deus. Então o que nós vemos, eu disse para vocês, o Velho Testamento por inteiro nada mais é do que um conjunto de promessas e de milagres que Deus foi realizando, escolhendo um povo, dando uma terra para esse povo, dando reis para esse povo desobedeceu a Deus, foi para cativeiros, Deus trouxe de volta para Israel, até que, como vocês viram domingo passado, o rei vem para estabelecer o seu reino. Domingo passado vocês estudaram sobre a vinda de Jesus, a vinda do rei, e o rei se fez servo. Esse rei se fez homem servo, ele serviu a humanidade, ele foi ferido pela humanidade, ele foi mutilado pela humanidade, ele foi cuspido pela humanidade, ele foi humilhado por nós, em nosso lugar. Éramos nós que éramos para estar naquele lugar, mas foi o Senhor que morreu em nosso lugar. O rei vem estabelecer o reino de novo, perfeito, ele vem restaurar todas as coisas que o pecado destruiu, para que vivamos no último capítulo da história, que em breve nós traremos para cá, que é sobre o retorno do rei. O rei veio, morreu na cruz, subiu aos céus e vai voltar, amém, gente? E nós estamos exatamente no meio desse drama. Eu tenho dito nas celebrações de hoje, que a igreja vive o penúltimo capítulo da história.
Nós estamos aqui entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, e nós estamos aqui para representar Jesus, nós estamos aqui como corpo de Cristo, para continuar fazendo o que Jesus começou a fazer quando aqui esteve. Ele disse por várias vezes, como por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 20, verso 21, ele disse assim para os seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês agora. Ele disse em Mateus 28, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que, gente? Ensinando-os a observar tudo aquilo que eu vos ensinei. Nós temos então, gente, aqui uma tarefa maravilhosa. Deus nos escolhe como embaixadores e embaixadoras. É através de nós que Deus apela ao mundo para que o mundo se arrependa de seus pecados. É através da igreja que Deus faz um apelo à humanidade. Paulo fala sobre isso. Para que essa humanidade reconheça o seu pecado e receba a dádiva da vida em Cristo Jesus. Mas nós estamos aqui muito mais do que para apenas proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós precisamos viver como servos desse Senhor, e nós precisamos fazer o que o nosso Senhor faria se estivesse em nosso lugar. Isso é o que nos faz embaixadores. Eu não sei se vocês aqui, quem já foi em Brasília, na capital federal, levanta a mão, e quem dos que foi em Brasília passou na zona das embaixadas, onde há embaixadas de todos os países, né, que têm relações diplomáticas com o Brasil. Eu não sei se você sabe, mas uma embaixada, aquele prédio não é apenas um prédio em Brasília. Aquele prédio é o país que ela representa. Se você entra numa embaixada, você está entrando em um país. Você não está ali apenas em um prédio de outro país. Inclusive, tudo que acontecer ali dentro é regido pelo direito daquele país. Se você comete um delito dentro da embaixada norte-americana, você responderá de acordo com as leis americanas, porque a embaixada americana no Brasil, o consulado americano no Brasil é solo americano. O consulado da China, do Japão, é solo da China e do Japão, é o país. Quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores do Senhor, Ele está dizendo então que nós vivemos nessa realidade, mas nós representamos a realidade do Rei. Nós vivemos nessa terra, mas nós representamos o Rei. Antes de sermos brasileiros, antes de sermos paraibanos ou pessoenses, eleitores, antes de termos um CPF ou qualquer coisa, o que mais nos define, o que mais define a identidade de um cristão, é que ele representa o Rei dos Reis na face da terra, onde quer que a gente vá, amém, irmãos? Nós fomos lá à África, nós fomos lá a Guiné-Bissau, e Deus realizou esse milagre de nós, aquele que disseram que era o delegado, que apareceu o delegado, não, nós estivemos com o delegado de educação de uma das regiões, mas nós estivemos mesmo, foi com o ministro da educação, aquele senhor baixinho que eu estou orando, moreno, ele é o ministro da educação, e ele é muçulmano. Nós sentamos ao redor de uma mesa para falar do que poderíamos fazer enquanto fundação, enquanto faculdade, enquanto escola, para abençoar aquele país na área educacional. Eu descobri, gente, assim, que talvez seja um dado exagerado, mas eu acredito que não. Talvez nós tenhamos mais mestres e doutores dentro da Cidade Viva do que em todo o país de Guiné-Bissau. Vocês imaginam o que é isso? Os médicos não têm residência médica, eles não têm onde fazer residência médica, eles têm que sair do país. São raras as licenciaturas. Em uma das regiões que nós visitamos, a região de Bafatá, que é o que equivaleria à região de Campina Grande aqui para nós, eles não têm sequer internet na delegacia da educação. Imaginem só, agora que eles vão ter, sabe como é que os professores dão aula lá? Sabe qual era a regra? Até pouco tempo, quem tinha a 4ª série dava aula até a 4ª série, quem tinha a 8ª dava aula até a 8ª, quem tinha a 10ª dava aula até a 10ª, imagine! Agora é que criaram o Centro de Formação Médio de Professores, a antiga escola normal que nós tínhamos no Brasil, né? Que é o ensino médio, para que quem fizesse essa escola agora possa dar aula às crianças. Então o país está engatinhando, eu sento naquela mesa, irmãos, eu sento naquela mesa com aquele homem, e eu não vou dizer para ele que eu estou em missão diplomática do Brasil, que eu não sou da carreira de diplomacia, eu não tenho um passaporte diplomático, mas eu estava ali como representante de um reino maior do que o Brasil, eu estava ali como representante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa deve ser a compreensão que nós devemos ter enquanto cristãos. Nós representamos o reino de Deus onde quer que nós estejamos. Então nós escolhemos esse texto. O que nós vamos ler agora, gente, é exatamente a transição entre o Evangelho de Jesus, depois que Jesus morre,
depois que ele ressuscita, nós vamos ver agora que ele passou 40 dias depois de ressurreto, ensinando mais e mais aos apóstolos sobre o reino de Deus. E o que nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que é a continuação do Evangelho de Lucas, é o seguinte: o livro de Atos, para você aprender, é a continuação do Evangelho de Lucas. É tanto que ele vai falar no livro anterior. Esse livro anterior é o Evangelho que Lucas escreveu, e Lucas está escrevendo Atos dos Apóstolos. Olha o que ele diz: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas, o que, igreja? Testemunhas. Onde eles vão ser testemunhas? Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Esse é o centro do texto. Este que vocês estão vendo subir voltará. E o que nós devemos fazer hoje, no penúltimo capítulo da história? A primeira vinda de Jesus foi o antepenúltimo capítulo da história. Nós vivemos agora no penúltimo capítulo. Nós estamos aguardando a volta do rei, para que ele implante o seu reino de justiça em toda a criação, para que não haja mais dor, nem fome, nem medo, nem morte, nem iniquidade, nem injustiça, nem pedofilia, nem nada que afronte a santidade do Senhor. E aqui estamos nós no penúltimo capítulo da história. Aqui estamos nós como embaixadores do rei. E o que fazer como embaixadores do rei? Que força nós temos de nós mesmos para representarmos a Jesus? Que força nós temos nós mesmos para sermos testemunhas de Jesus? A primeira coisa, gente, quando eu olho para essa palavra, que eu sou embaixador do eterno rei, que nós enquanto igreja, cada um de nós, homens e mulheres, somos embaixadores do eterno rei, eu quero me fixar em uma das consequências de sermos embaixadores, a partir desse texto que nós lemos em Atos. A primeira delas é que essa missão só pode ser realizada com a presença e com o poder do Espírito Santo de Deus em nós. Repita comigo: é uma missão que só pode ser realizada com a presença e com o poder do Espírito Santo de Deus. Jesus disse: não saiam de Jerusalém até que recebam esse poder. Eu tenho visto, irmãos, e eu não faço aqui uma crítica, mas eu faço apenas uma avaliação. Há tantas pessoas que procuram cultos de fogo. Deus está lá, o poder de Deus vai estar lá, e eu quero esse poder para a minha vida. E esquecem, gente, da essencialidade do que significa receber poder de Deus. Jesus disse: vocês fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber poder. Esse poder que nos é dado não é para o nosso deleite, é poder para sermos testemunhas, para testemunharmos do que Jesus é, do que Jesus disse e do que Jesus fez. Vamos tratar disso daqui a pouco. Mas uma coisa está muito clara: Jesus está querendo dizer, gente, eu vou dizer para vocês, parafraseando o meu Senhor: não tentem realizar a minha vontade, a minha missão, com sua própria força.
vocês não vão conseguir. Não é a inteligência que vai levar vocês até onde eu espero que vocês cheguem. Não é o poder de vocês. Quando ele diz, esperem em Jerusalém, ele está querendo dizer, eu vou revesti-los, eu vou enchê-los, eu vou muni-los da minha própria vida, da minha própria presença. Aí vocês serão capazes de ir onde não imaginariam. Deus está dizendo para a sua igreja, vocês precisam do meu poder. Quando vocês estiverem fazendo pela força de vocês, pela experiência de vocês, pela capacitação de vocês, e se vocês esquecerem que o essencial na vida de um homem e de uma mulher que eu comissiono como meu embaixador e minha embaixadora, é a presença do meu Espírito Santo, vocês vão quebrar a cara. Uma vez eu usei um exemplo para falar das obras que nós fazemos para Deus com a nossa própria força, achando que essa força vai ser eterna. Eu tenho visto muitos homens e mulheres cansados na jornada cristã, mas se a gente fizer uma análise, nós vamos ver que muitos deles estão em burnout ou estão em cansaço profundo, porque não estão entendendo que não passam de um instrumento nas mãos de Deus. A gente, às vezes, serve a Deus, ama a Deus, quer estar na presença de Deus, quer servir a Deus na igreja, mas do nosso jeito, com a nossa força. Eu comparo-nos, sabe a quê, gente? A um rabo de uma lagartixa. Vocês já viram quando uma lagartixa é ferida no rabo? O que é que acontece com o rabo dela? Ela fica... Já viram que ela fica assim? Pulando? Então, é um cristão sem o poder do Espírito Santo. É um cristão sem igreja. Ele acha que ele tem vida porque ele é aquele rabo pulante. Então ele está assim, mas o que é que vai acontecer com aquele rabo? Ele vai parar de balançar. É como combustível, meu irmão. Por mais luxuoso que seja o seu carro, por mais possante, potente, bonito, luxuoso, o diabo a quatro que seja seu carro, ele precisa de combustível. E Deus está querendo dizer para nós, eu sou a fonte de vida, de força, de poder, de unção, de autoridade. Sem mim nada podeis fazer, mas comigo obras maiores vocês vão fazer. Amém, igreja? Então, chegar numa nação como aquela, confiando no poder do nosso braço, sabendo, por exemplo, que é uma nação imersa em animismo, até os muçulmanos procuram feiticeiros lá. Entrar numa nação daquela e pensando assim, poxa, nós temos tantos professores aqui, podemos treinar todos os professores de Guiné-Bissau, temos tantas pessoas na área de produção, de tecnologias, de alimentos, podemos levar para lá, mas escuta, tudo isso, gente, é espoleta diante da bomba atômica que é o poder do Espírito Santo em nós. E Deus está querendo dizer para nós, vão por mim, vão através de mim. São esses que não se cansam, o que esperam no Senhor renovam as suas forças. Talvez boa parte do seu burnout, boa parte do seu cansaço, boa parte da sua tristeza ao servir ao Senhor, é porque você está usando o combustível adulterado, o combustível das suas próprias forças, da sua experiência e do seu jeito. Jesus disse, não saiam de Jerusalém, porque a obra que eu tenho para os meus embaixadores e embaixadoras, só pode ser levada à frente pelo poder do meu Espírito Santo. Quem crê glorifica o Senhor, quem crê glorifica o Senhor, só pelo poder do Espírito Santo, não dá para irmos mais adiante. Eu vou confessar um pecado para vocês, de tempos em tempos é bom eu trazer e fazer confissões públicas. Eu já prego há 18 anos, mais ou menos, eu já prego para pessoas assim, para grupos, já há 18 anos. Então, eu posso dizer para vocês que eu tenho experiência de pregação, tá? Eu tenho também experiência de preparação de sermão, de preparação de palestra. E isso às vezes, gente, não é que eu queira confiar nisso, mas é por ter isso. Muitas vezes eu esqueço de confiar naquilo que vai ser a dinamite, que vai cair no meio da congregação e vai produzir transformação. A minha mensagem feita por mim mesmo, ela produz talvez uma boa impressão, mas ela não produz transformação, porque só quem pode transformar o coração do homem é o Espírito Santo de Deus.
Então, às vezes é uma oração simples que eu esqueço de fazer, mas hoje eu fiz. Senhor, que ao subir ali, não seja eu quem vai falar, mas o teu Espírito a falar com o teu povo, a começar por mim mesmo, porque quando o pastor fala, e eu não sou esse pastor, quando o nosso pastor fala ao nosso coração, as ovelhas escutam, obedecem e são transformadas pelo seu poder. E hoje vão acontecer milagres aqui, não é porque eu estou pregando, é porque o Espírito Santo está falando, e onde o Espírito Santo está, ali a mudança, a vida e transformação, aleluia. Eu olho aqui, gente, uma coisa muito impressionante nesse texto. Jesus diz assim: fiquem em Jerusalém, porque eu vou derramar do meu poder. Vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão me receber. E o Espírito Santo é manifestado ali em 2 sinais. Um é o sinal do vento impetuoso, amém? A Bíblia diz que veio um vento sobre eles, isso está no capítulo posterior, vem um vento sobre eles, e aquele vento sobre eles, eles estavam reunidos no lugar da última ceia. Então eles estão ali, vem um vento impetuoso, um som, um barulho, e depois descem sobre a cabeça deles línguas de fogo, ou seja, centelhas de fogo. Ali houve a realização de um milagre maravilhoso, né? O primeiro deles, o vento. O que é que o Espírito Santo tem a ver com o vento? Esse vento, ele é em grego pneuma, em hebraico ruá. Esse vento é o vento que Deus soprou nas narinas na hora da criação, é o que nos dá vida. A representação do Espírito Santo como vento que enche os nossos pulmões, a vida, que nos dá vida. E o fogo, as línguas de fogo representam a presença santa de Deus em nossa vida. Para nós sermos embaixadores do Rei dos Reis, nesse mundo hostil, nesse mundo de exposições como a do Santander, sabe, nesse mundo em que as crianças estão no alvo dos pedófilos, em um mundo em que não se valoriza mais família, em um mundo que quer construir um novo jeito de ser gente, dissociado do plano eterno de Deus, para nós termos amor para dar, para nós termos paciência para dar, para nós termos tolerância para dar, para nós termos, sabe, poder para ministrar em um mundo caído. Nós não vamos conseguir com o argumento da nossa boca, mas vamos conseguir pelo poder do Espírito Santo. Então, é uma missão que não dá para fazer por nós mesmos. A segunda coisa que eu observo nesse texto é que essa missão de sermos embaixadores, além de ser uma missão que não dá para ser realizada sem o Espírito Santo, é uma missão que envolve o ser, o dizer e o fazer tudo que Jesus foi, disse e fez. Explico. Ser testemunha de Jesus, ser embaixador de Jesus aqui, não é apenas, gente, chegar e falar que Ele é o Rei. Não é dizer que Ele salva. Não é dizer que Ele está restaurando todas as coisas. Não é dizer apenas que Ele fará um novo céu e nova terra. É vivermos como servos dEle. Nós temos que parecer com o nosso Senhor. Nós temos que estar alinhados com o seu caráter. Nós temos que estar alinhados com a sua pureza. Nós temos que buscar a sua santidade. Ele é o nosso padrão. Ele é o meu padrão, Ele deve ser o seu padrão. A beleza do Senhor, a pureza do Senhor, a alegria do Senhor, o amor do Senhor, a santidade do Senhor. Para que sejamos testemunhas, nós precisamos testemunhar, gente, com palavras, com comportamentos e ao mesmo tempo com realizações. Quando Jesus chegava para alguém e dizia, eu sou a água da vida, ou quando Ele dizia, eu sou o pão da vida, se você comer desse pão você não vai ter fome, Ele não esqueceu que pessoas passavam fome no corpo, e Ele se preocupou em alimentar famintos também, famintos de estômago. Ele se preocupou, gente, em empoderar a mulher em ambientes de hostilidade. Você sabia que em Guiné-Bissau é uma das áreas em que a mulher é vista como objeto? A igreja precisa estar lá para, através do poder do Espírito Santo, empoderar a mulher, dar à mulher o valor igual que Deus deu para ela e para o homem. Nós não podemos apenas pregar sobre um céu, sobre um futuro. Quando eu morrer eu vou estar com Jesus no céu, e a Bíblia está dizendo que Jesus vai descer do céu para a terra. Perceberam? Esse mês que vocês estão vendo subir, vai o quê? Descer, vai voltar.
E nós temos que nos comportar hoje, não só pregando a verdade, mas vivendo a verdade e fazendo o que Jesus faria em nosso lugar. Nós precisamos ser instrumentos do Senhor. Tem uma oração que é a oração de São Francisco. Vocês conhecem? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Nós precisamos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Não apenas bocas de Deus, mas mãos de Deus. Com a boca eu proclamo, com as mãos eu ajudo. Com a minha ação dentro da cidade, dentro do meu país, dentro das minhas realidades, eu defendo tudo aquilo que o Senhor defenderia se estivesse no meu lugar. Então, é uma missão que não dá para ser realizada sem o Espírito Santo. Segundo, é uma missão de ser, dizer e fazer o que Jesus diria, seria e faria. Isso é muito importante, não esqueça disso. A nossa missão é muito mais que proclamar que Ele salva. Nós temos que proclamar que Ele liberta, que Ele reconstrói, que Ele ama a sua criação e que Ele está reconstruindo essa criação. Amém? A terceira coisa que eu vejo nesse texto, que nos leva na compreensão aqui do que nós lemos em Atos, é que é uma missão, repita comigo, em primeiro lugar, é uma missão que só pode ser realizada com o Espírito Santo. Segundo, é uma missão de ser, dizer e fazer tudo o que Jesus foi, disse e realizou. E terceiro, é uma missão voltada aos iguais e aos diferentes, para os de perto e para os de longe. Olha o que é que ele vai dizer em Atos 1:8. Lê Atos 1:8 comigo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas aonde? Aonde? Jerusalém, o que mais? Judeia, o que mais? Samaria e nos confins da terra. Ou seja, Deus quer que a gente saia da nossa comunidade. Nós preferimos os nossos ambientes. Nós preferimos estar com os iguais e com os que estão perto. A missão de embaixadores é também para os que estão longe e são diferentes. É como se ele dissesse para nós, vamos aqui, você vai entender. Ele dá uma sequência. Essa sequência, gente, é uma sequência de círculos concêntricos. O centro do início da missão foi Jerusalém. Ali Jesus morreu e ressuscitou. Ali ele derramou o Espírito Santo. Então, nós temos o centro, ou seja, a missão começou em Jerusalém. Se expande, ele disse, que vocês me testemunhem agora na Judéia. Judéia era a província da qual Jerusalém era a capital. Tudo bem, agora vocês vão para Samaria. Samaria representava os estados próximos. É como se Deus dissesse assim, que vocês receberão poder do céu e vocês vão ser minhas testemunhas em João Pessoa, na Paraíba, nos estados do Brasil e nos confins da terra. É a mesma coisa. Ali é o epicentro de um movimento. Por isso que a gente usa o nome dos nossos eventos, nós chamamos de epicentro, não chamamos de cursilho, nem de epicentro, porque nós temos que voltar ao início de tudo. Nós temos que voltar à simplicidade do Evangelho lá em Jerusalém, e de lá sair com a nossa missão missionária, com a nossa obra missionária, com o nosso papel de embaixadores. Olha para mim, Jesus está querendo dizer o seguinte: vocês vão ter que sair dos seus círculos de conforto, vocês vão ter que sair das suas zonas de conforto. Quem disse que é fácil conviver com quem é diferente? Quem disse que é fácil conviver com quem é hostil? Quem disse que é fácil conviver com quem tripudia da sua fala? Quem disse que é fácil conviver, por exemplo, em Universidade Federal, em que impera o ateísmo? Quem disse que é fácil a gente conviver em ambientes onde as pessoas debocham da fé? Quem disse que é fácil, gente, chegar numa cultura diferente e comer macaco? Não é fácil. Os nossos processos de encarnação missionária que vão acontecendo. Eu quero só dizer uma coisa para você, escuta só.
eu quero lhe chocar nessa noite. Todo cristão genuíno, todo ele, toda cristã genuína, tem que ter no seu plano de missão de vida as preocupações locais, suas Jerusaléns, preocupações regionais, seu estado, preocupações nacionais, seu país e preocupações internacionais. Ah, mas como eu vou abraçar o mundo? Não, você sozinho não tem como abraçar o mundo, mas você tem como abraçar uma parte do mundo que Deus lhe deu para representá-lo. Alguém vai me dizer, mas pastor, tem tanta miséria no Brasil? Tem, nós estamos fazendo a nossa parte aqui na Paraíba, estamos fazendo a nossa parte em João Pessoa, estamos fazendo a nossa parte em Sapé, mas nós temos que ter os nossos confins da terra. Você, cristão, tem que ter uma mente internacional, porque a missão de Deus é para todos, todas as tribos, todas as etnias, todas as línguas, todas as nações. O que é que acontece no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem? Vem línguas como fogo sobre aqueles 120 discípulos, e eles começaram a orar, e começaram a proclamar as grandezas de Deus em línguas que eles não tinham aprendido. Mas para que aquilo? É simples, porque no dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, vinham judeus de várias outras nações para se encontrar em Jerusalém para a festa de Pentecostes. E esses judeus que vinham de outras partes do mundo para a festa de Pentecostes, eles tinham línguas maternas. A Bíblia diz que eram partos, medos, elamitas. Era gente do Ponto. Eram habitantes de várias regiões do mundo que vinham para a festa as festas judaicas anuais. E lá, na hora que o Espírito Santo vem sobre a igreja, está Pedro falando uma língua, está João falando outra língua, está Maria falando outra língua, está João falando outra língua. E à medida que eles começavam a proclamar as grandezas do Evangelho, de que o rei veio e o rei vai voltar, as pessoas daqueles países diferentes, daquelas nações, entendiam a mensagem nas suas línguas maternas. O que é que isso representa, gente, no amor de Deus para a humanidade? É que o Evangelho unifica. O Evangelho traz para perto quem está longe. O Evangelho levanta quem está caído. O Evangelho alcança o inalcançado. O Evangelho cura o intocável. O Evangelho transforma aquele que é proscrito na sociedade ou em qualquer lugar do mundo. A nossa missão enquanto povo de Deus está ligada a essa ampliação. Eu posso dizer a vocês que Deus me deu um chute para que eu fosse para Guiné-Bissau. Porque ele disse, Sérgio, chegou a hora da Cidade Viva ampliar suas ações internacionais. Nós temos um missionário em Moçambique, nós ajudamos missionários no Nepal, mas chegou a hora da gente colocar os nossos pés e encontrar o nosso lugar nos confins da terra. Sabe por quê, irmãos? Isso nos leva para o ponto final da mensagem. Há um tempo atrás eu fiz uma série 2012, quem se lembra? Antes que o mundo se acabe. Disseram que o mundo ia acabar em 2012, estão lembrados? Aí depois disseram que ia acabar em 2013. Depois disseram que ia acabar em 2015. Disseram esse ano que ia acabar com um meteoro, que ia destruir todas as coisas. Aí eu digo, ô povo besta. Irmãos, Jesus só voltará para julgar a criação e restaurá-la quando o Evangelho do Reino for pregado em todas as etnias. E há muitos povos não alcançados, tribos não alcançadas, etnias não alcançadas, que nunca ouviram falar na esperança do Redentor Jesus. Nós somos felizes, vivemos no Ocidente, aprendemos sobre Cristo desde criança. Nós pelo menos ouvimos falar sobre ele, sobre José, sobre Maria, sobre a manjedoura, sobre a cruz. Há pessoas que não sabem, não têm nem ideia de quem é Jesus. E a Bíblia nos diz que essa missão de embaixadores, ela precisa ser uma missão que adiantará a volta do rei. Pedro vai falar sobre isso aqui no livro de Atos, no capítulo 3, vai lá na frente, irmãos, por favor.
Ele está pregando no capítulo 3, verso 19, ele está pregando para os religiosos do seu tempo, ele está pregando para as autoridades do templo, e ele vai dizer para eles o seguinte, aqui no verso 19, com coragem: aquele que negou Jesus 3 vezes, aqui está empoderado pelo Espírito Santo, aleluia! Aquele que negou o Senhor está aqui cheio do Espírito Santo, e ele vai dizer para os religiosos que mataram Jesus: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Olha o que ele vai dizer no verso 21, é necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. E o que é que Jesus diz para nós no Evangelho de Mateus? Este Evangelho, esta boa nova, será pregada pantataetne, a todas as nações, a todas as etnias, então virá o fim. A obra missionária da igreja, a sua obra missionária como embaixador, de representante, você é um representante tanto quanto eu. Não olhe para mim como representante, você é um representante, porque quem tem o Espírito Santo de Deus é embaixador de Deus. Quem tem a presença do Espírito Santo pode ser usado por Deus para fazer coisas que não imagina ser capaz de fazer. E a minha oração nessa noite é que o poder do Espírito Santo transborde na vida de cada um dos que me escutam. A minha oração nessa noite é que Deus se faça presente, poderoso, na vida de cada homem e mulher que está me escutando aqui e através da televisão e do rádio. A minha oração nessa noite é que o mesmo poder que veio no dia de Pentecostes seja renovado na vida de cada um de nós, e nós sairmos daqui fervendo de amor e paixão pela obra do Espírito Santo, para que saiamos daqui cheios do poder do Espírito Santo, imbatíveis, porque aqueles que estão em Cristo e aqueles que têm o poder do Espírito farão obras que jamais imaginaram ser capazes de fazer. Oh, vem Espírito Santo, sopra dos quatro cantos, enche esse auditório, tira-nos da prostração, tira-nos da inércia e nos faz embaixadores e embaixadoras ricos em palavras e em ações, e nós haveremos de, no nome de Jesus, transformar João Pessoa, a Paraíba, o Brasil e o mundo. Essa é a tarefa da Igreja de Cristo. Receba essa unção, receba essa bênção e faça a vontade de Deus na sua vida. Deus espera isso de nós. Uma das coisas que mais me marcaram nessa viagem, tão curta. Passamos 3 dias em Guiné-Bissau. Nossas malas ficaram lá. Chegaram 10 dias quase depois, foram extraviadas. Minha mala foi violada. Mas de todas as coisas que eu ali vi, a vida de um jovem chamado Nelson, da etnia Balanta, chamou minha atenção. Chamou demais a minha atenção, aquele jovem. Fomos a uma das tabancas. Tabancas são vilarejos rurais. E os balantas, eles são animistas, eles tendem a adorar os deuses da mata, da floresta. E o Nelson estava lá, e de todas as pessoas, todos os jovens que eu me aproximei em Guiné, eu sempre fazia a seguinte pergunta: quais são os seus sonhos? E todos riam. Inclusive quem estava perto ria quando eu fazia essa pergunta. Como se sonhar fosse algo extremamente arriscado, ou como se fosse um quarto da existência onde eles não pudessem entrar. Então, de todas as pessoas que eu perguntei quais são seus sonhos, todas riram e todos que estavam ao redor riram, exceto o Nelson. Quando eu olhei para o Nelson, um jovem já de 24 anos, eu disse: quais são seus sonhos, Nelson? Ele não titubeou e disse:
Eu quero terminar meus estudos. Eu ainda falto 2 anos para terminar o ensino médio. E eu quero ser advogado. Mas eu não tenho dinheiro nem para terminar e muito menos para entrar numa faculdade. E eu disse para ele: que seja feito conforme a sua fé. A partir de hoje, eu e minha esposa vamos lhe sustentar até que você seja advogado. E eu vou vir para a sua formatura. A igreja de Jesus é a esperança do mundo. Uma coisa muito pequena, que talvez me custe algumas pizzas, algumas roupas a menos, mas eu tenho certeza que é isso que Deus quer que a gente faça. Fale, seja e faça. Fale, seja e faça. Mais uma vez. Fale, seja e faça. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ao Senhor que nos faz embaixadores, a honra, a glória, o poder e a exaltação. A Ele nós aplaudimos de coração. O único digno de receber honra, glória, louvor e adoração. Quem pode dar um grito de júbilo?